Puxando pela Memória de hoje é especial, em homenagem ao Dia do Poeta Egipciense. A data, criada em homenagem ao poeta Bilde Crisanto, se estende a todos aqueles e aquelas que fazem do verso a maneira mais bonita de existir. E eles, nossos poetas, estão aqui, de violas em punho e olhar atento, caçando a inspiração. Voa sabiá do galho da laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar. Voa sabiá do galho da laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar. A minha história, a minha mente restaura daqui pra o beco do Taura. Como foi meu começar? Foi no passado, nas ondas da poesia, no barco da cantoria, como pude navegar. Voa sabiá do galho da laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar. Voa sabiá do galho da laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar. E gente, como vocês viram, puxando pela memória de hoje, é muito especial. Um dia de muita cantoria, de muito improviso, com os nossos baluartes, os grandes mestres da cultura de São José do Egito e de todo o Pajeú. São esses poetas que dão o nome, que carregam a história e a tradição do nosso município. São os nossos trovadores, os nossos repentistas, a quem nós muito saudamos, louvamos e homenageamos. Até porque toda homenagem é pouca para todos esses artistas. Não é isso, meu amigo? Exatamente. E para aproveitar essa noite bonita, a gente vai querer saber um pouquinho de cada um deles e querer saber um pouquinho da história deles na cantoria e também falando sobre a nossa São José do Egito, que é o nosso tema principal do Puxando pela Memória. E eu vou começar perguntando aqui pela minha direita, para João Lopes. Quanto tempo de cantoria, poeta? E qual a sua origem, de onde você veio? O tempo de cantoria eu já comecei já de uma certa idade para frente. Mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos. Aí minha origem é do sítio Queimadas ali, Queimada de Cancão. E eu comecei na cantoria ouvindo pelo rádio. Aí fui interessando e a pessoa traz o dom, né? Se não trouxer, não tem como não, né? Aí apareciam uns poetas por a região, aí eu ia escutar os baião lá, aí fui tomando gosto, aí inventava de cantar, os caras diziam, bota ele pra cantar, eu com vergonha danada, mas ia assim mesmo. E aí comecei a cantar uns baiãozinhos e fui desenvolvendo. Foi desenvolvendo? Quando percebeu, já era cantador? Não, fui desenvolvendo, aí a pessoa... é um mundo que você tem que aprender sempre mais, entendeu? Aí você vai seguindo. Sucessivamente. Não, na minha família, que eu lembro, não tem nenhum poeta, não. Nem meu pai, ninguém. Mas quando você decidiu que ia cantar? Foi, vendo os outros... Foi a recepção? Vendo os outros cantar assim, no sítio lá mesmo, os vizinhos, apareciam uns cantadores por lá. Tinha um lá também que já era veterano, aí fluiu muito. Inclusive o pai do poeta que canta comigo também, cantava nesse tempo. Aí a gente foi se entrosando e foi desenvolvendo, né? Mas na minha família, que eu saiba, não tem cantador, não. E você ouviu? Conta a história, poeta. Verdade. Eu comecei muito novo a cantar. Comecei da cidade de Queimadas, que é minha terra mesmo, de nascimento. E, na verdade, comecei com esses cantadores mais velhos. Meu motivo era entrar. Eu passei muito, duplado com muitos cantadores na minha terra lá, né? Por sinal, fui duplado com Gabriel Lourenço bastante tempo. Era um cantador mais experiente da cidade, tinha também programas de rádio. E eu sempre fui assim, levei a vida cantando sempre em rádio. Sempre tive programa de rádio. Passei pela Rádio Caturité, que foi a primeira, não era meu programa, mas sim, eu fazia parte. Aí vim para a Rádio Espinhara, de Patos, passei lá bastante tempo com o Antônio Américo, o poeta Antônio Américo. Aí fui para o Rio de Janeiro, fiquei na RP Notícia, lá no Rio de Janeiro. Depois voltei para a cidade de Patos, passei bastante tempo também lá, fui até proprietário de bar
era uma microempresa, né? E minha vida foi cantar, eu sempre gostei. Agora eu sempre acompanhando os cantadores mais idosos, os cantadores mais velhos. Mas eu comecei mesmo a cantar mesmo na profissão em 75. 1975. E de lá para cá, entrei para aqui para São José do Egito, eu cheguei faz uns 18 anos. Na verdade, eu era lá da Rádio Espiara de Patos. Já tinha saído da Espiara, estava na Itatiunga. E Valdir Teles me chamou. Eu tinha chegado de São Paulo fazia poucos dias. Aí ele me chamou para vir para o programa aqui na Rádio Cultura. Eu vim para a Rádio Cultura e depois aí mudou a rádio para outro local. Eu fui para lá, depois aí a rádio fechou uns tempos. Aí eu vim para a Rádio Itatiunga, a Rádio Itatiunga não, a Rádio Gazeta. Gazeta aqui de São José do Egito. E aí fiquei bastante tempo, até a pandemia. Quando foi na pandemia, aí na verdade, aí não tinha mais jeito. Pronto, agora eu fiz uns estudos lá em casa e agora eu fico fazendo um programa Entardecer no Sertão, todos os dias, de 5h30 da tarde às 6h30. Todos os dias, desde a pandemia que eu comecei lá e fiquei. E eu tenho bastante cliente por aqui, na cidade. Então levando a poesia, já estou com 75 anos, mas não tenho vontade de deixar não, viu? Eu tenho vontade de enfrentar mesmo, levar a vida cantando. Exato. Enquanto eu puder, eu estou aí na bancada com toda a turma. Não tem, também não sou mais do plano com cantador nenhum. Eu canto com qualquer um poeta, dependendo do povo, que o povo é quem pede. Eu quero, você canta com um poeta fulano e tal. Aí eu vou, chamo ele. Pode, vai. Pronto, e assim estou levando até agora. Interessante. As gerações bem diferentes, né? Esses dias a gente tava vendo que teve um festival aqui e tinha cantadores da sua idade, mas uns cabos bem novinhos, a gente ficou contente demais, porque só a gente sabe dessa diferença, né, de gerações. Inclusive eu estava conversando com o Lucas sobre isso, porque como é que a gente faz para convencer, para mostrar para o pessoal mais novinho que eles estão tão acostumados com essa coisa tão rápida da rede social e dessas músicas mais modernas e tal, mas que a cantoria também é boa, né? Eu nem falo para chegar para ele e dizer, olha, isso que você está cantando não presta, porque se você disser isso, ele vai ficar logo, poxa, Com certeza eu não gostei gosto. aqui, eu gosto, você vem dizer um negócio desse de mim, mas quando você fala, olha, vamos olhar para aqui também, dá para gostar dos dois. Aí é isso que a gente tem no município, a nossa disciplina de poesia popular, e tem um bocado de poetinha já aparecendo por aí. É verdade. E o velho bondoso? Começou a cantar no Seco Moraes, Foi, comecei no Moraes, o incentivo maior foi meu pai, né? seu pai? Foi. Paulo Puranga era cantador amador, mas gostava muito, me incentivou muito. Ia para as cantorias mais ele e queria que eu cantasse. Aí eu comecei e não cresci não, mas estou por aqui no meio de vocês, né? Tá. Até eu vou recitar até um verso dele, um verso dele que está nas redes sociais, mas o povo recita e não diz de quem é o autor, né? Ele diz, velho, depois de 60 fica tudo diferente. É muitos anos passados, é poucos anos para frente. A gente caçando a vida e a morte caçando a gente. Paulo Puranga. Paulo Puranga. O Branco eu conheci. Sim, o pai Foi o que dele. inspirou. Hoje, já vai completar 8 anos que não está mais entre a gente. Ele cantou até o fim, assim? Foi, ele gostava da É, brincadeira até. Derradeiro disso, como se diz. Seu Roberto. Começou quando, seu Roberto, a cantar? A cantar, assim, nessas cantorias de amadores, que todo mundo tem um profissionalismo, né? Não vive da profissão, não vive. Então eu aprendi a gostar, comecei a aprender a gostar de poesia lá nos anos 1978, escutando o programa, a Rádio Patos, no Moacir Lagutinho, Sebastião da Silva. Então eu não perdia, todo dia eu escutava. E naquele tempo a gente pastorava o gado, eu e um primo meu, era o meu primo mais moreno e o mais claro, aí a gente tinha que imitar até na rua. Ele fazia Sebastião da Silva e o Moacir Lagutinho. E a gente exigia um do outro imitar as vozes também.
E dali eu fui vendo que eles estavam muito no auge, cantaram na região, eu fui para as cantorias. Dali eu fui começando a gostar de cantoria, de poesia, né? Naquela época, para mim, só existia a poesia cantada, não conhecia a bancada. E fui indo, aí viajei para São Paulo, lá a gente isolado naquele final de semana, inventando de fazer umas cantoriazinhas lá no quarto onde a gente morava, muito nordestino. Aí era a noite todinha cantando. Saía uma noite, entrava outra. Quando eu chego aqui em 92, volta aqui a São José do Egito, estava um dia indo Bonfim, 2 horas da manhã, aí uma mulher do tênis gosta ali de cima, o pessoal bebendo, eu parei, lá era Nelson Barros, estava cantando, na mesa lá, bebendo, cantando, sem viola, né, fazendo verso, de glosa, mas cantando, né. Eu vou começar tímido, eu tinha bebido muito também. Comecei e um amigo meu chamado de Louco, morava em Capivari, que ele é filho na Chuva dos Gostos, estava lá. Aí disse, Roberto, eu vou trazer uma viola para tu. Aí ele viajava para São Paulo quase toda semana para comprar mercadoria. Comprou uma viola lá no Brás, trouxe para mim. Aí mandou dizer que tinha comprado a viola. Aí eu falei para Zé Catoto. Zé Catoto, eu ganhei uma viola, vou inaugurar nos Grossos e vou procurar um poeta. Esse quem vai sou eu, velho. Na hora que chegava, eu sabe, eu vou. Aí eu tinha convidado o poeta, vou falar o nome dele, se recusou de ir, não ia, né? Aí fui parar na casa do Zé Catuta, que tinha dado na promessa. Aí vou, velho. Você cantando lá, e ele sempre me incentivava, ele dizia, você tem condições de seguir profissão. Profissionalmente não segui, mas gostar da cantoria e canta. E aí, cantando lá, menino, no final de semana, né? A cantoria dos outros, quando aparece um prato eu também vou. E assim vamos levando, né? E então, fiz um curso, 10 anos no segredo, de repente, com Edmilson Ferreira. Aprendi a saber por que erro e aprendi a saber por que acerto. Que a maioria dos poetas erra sem saber por que erra. E quando acerta também, não sabe por que acertou, né? E a gente, aquele curso, me orientou muito nessa parte aí de método, de oração. E então participei da bancada, Serra Talhada do festival, fiquei em segundo lugar. Tô aí, canto de repente só para me divertir também, não é profissional mesmo, mas canto. Estamos aí na luta. Quem é filho de São José do Egito parece que nasce com esse dom, né? De inventado de cantar, né? Estou aí. E o Raquel Expedito deles, como foi seus princípios na cantoria, Pátio? Poeta, a primeira cantoria que eu assisti foi em Livramento. Livramento. Eu ainda tinha com 12 a 13 anos de idade. E Zé Luiz lá aqui para Livramento fazer a feira, Livramento, cantando num barzinho. Então, quando eu cheguei com meu pai e negociava, fui mais ele para a feira. Quando eu chego na feira, num quartinho, chamava quiosque. Um quiosque que não estava, aqueles cabas cantando. O livro do Livramento com Zé Lulu. Aí eu parei para assistir, né? Achei bonito, acaba tocando viola. E eu fiquei pensando, um dia eu vou ser um cantador com esses cabas, vou fazer o que esses cabas fazem. Aí depois foi cantar Zé Lulu e Zé Farias, no mesmo dia. E eu passei, esse dia cantava o tempo todo. Eu fiquei até gritando, escutando os cabas cantar. Aí depois passei para trabalhar de da roça. Mas tinha canto meio, como foi nos anos de 77, 78. Aí Valdir saiu daqui e voltou para lá fazer cantoria. Aí levou o João Paraibano. Voltei a assistir cantoria novamente. Aí fiquei acompanhando Valdir, Sebastião da Silva, Moacir, Louro Branco. E andaram para lá cantando e toda cantoria. E depois Valdir dublou com o Zé Gomes. Aí todo final de semana, quando não tinha cantoria, eu estava em Livramento. E aí eu assisti as cantorias. Aí passei a gostar mesmo. Aí quando fui para... Aí vim para aqui. Há 38 anos eu moro aqui. Quando eu cheguei aqui, eu me aprofundei na cantoria. Fui mais vendo cantoria perto de parede, de Ismael Pereira. Aí Zé Catoto, assisti. Assisti nos festivais que tinha ali no Bernardo do Carlos, no colégio. Aí fui me apaixonando por a cantoria. Quando foi no ano 2006, eu digo, eu vou cantar também. Deixei de ser vaqueiro, eu era vaqueiro, deixei de ser vaqueiro e entrei na fação de cantar. Sabe que eu não tenho leitura, quem não tem leitura não pode ter conhecimento, meu conhecimento é bom. É só na coragem e no dom. É como o parceiro falou aqui, quando acerta, é quando erra, quando erra, é quando acerta. Aí gostei até hoje, estou promovendo de cantoria também com outros cantadores, já fiz mais de umas 5 cantorias de repente grande. É como ele falou,
também canto com outros cantadores. Quando recebo convite, vou. Porque minha atividade é outra, não é de cantar. Sou cantador amador e gosto de cantar, mas eu não faço profissão. Às vezes eu passo 3 meses e não pego na viola. Mas mesmo assim, quando a gente pega, faz alguma coisa que agrada um, desagrada a outros. Mas o que vale é fazer o que a gente gosta. Né? E eu gosto da poesia, eu amo a poesia. E mesmo assim me considero um cantador, não o tamanho dos outros, que cada um tem seu nível. Um é mais e outro é menos. Né? E é mais ou menos assim, pô. Eu vi vocês falando que todo mundo tá falando sobre a origem disso. Olha, a primeira cantoria que eu vi foi não sei aonde. Eu assistia com meu pai. Eu assistia com não sei aonde. Eu vi não sei quem cantar. Então todo mundo teve uma inicialização da cantoria por inspiração em alguém ou por se encantar com um momento, né? Você tava lá, parou, não sei o que é isso não, o que é? Você parou, teve aquele choque, né? Esse negócio é bonito demais, eu quero participar. Mas, pensando aqui, vocês ou que participaram, ou que num evento, ou que viram, qual foi o mote das cantorias? Ou o tema que mais marcou, sei lá, eu vi um cantador fazendo um verso sobre esse mote, eu não esqueço mais nunca. Alguém lembra de algum? Eu mesmo me inspirei, agora você falou uma coisa boa, mas não foi com mote. Foi com um tipo de canção que eu escutando Gabriel Lourenço na Rádio Caturité de Campina Grande, quando a gente não tinha nenhum relógio, a gente não tinha um raio, a gente não tinha nada. Mas meu irmão mandou um raio pequenininho lá do sul do país e eu escutando o raidinho que era de mãe, que ele mandou para minha mãe. Aí tinha um programa na Rádio Caturité de Gabriel Lourenço e eu peguei a escutar e aí cantoria. Eu nunca tinha, não sabia nem o que era. Naquele tempo era tudo difícil, não era como agora que tudo é muito fácil. Aí escutando uma canção, o Gabriel cantou, Ninguém Cortou Meu Destino. Repara a inspiração que é que traz. Ninguém Cortou Meu Destino, uma canção. Aí eu me inspirei naquilo, fiquei escutando. No outro dia eu mandei mãe ligar. Mãe, liga o rádio para ver se... Aí pegou de novo, ele cantou de novo a canção. Cantou 2 vezes, eu decorei. Aí eu decorei, pronto, com aquilo me inspirei e fiquei. Aí quando foi por poucos dias, esse Gabriel Lourenço que cantava lá na rádio, veio cantar na casa do fazendeiro, que era meu primo. Aí veio cantar na casa do fazendeiro, aí eu fui pra cantoria, ele foi chamar minha mãe, eu fui pra lá, quando cheguei lá, encontrei com o Gabriel Lourenço, aí pronto, fizeram pegar na viola, e eu sem saber de nada, e pegando, sem saber, mas pra mim já era cantador. Fiquei muito animado com aquilo. Pronto, foi assim que eu me inspirei. Não foi nem por mote ou outra coisa qualquer. Foi numa canção, Ninguém Cortou Meu Destino. Sabe cantar ela? Que mãe gostava muito. O senhor sabe, lembra ainda? Eu lembro, mas ela é muito alta, eu só gosto de cantar com som, porque fica tudo perfeitamente bom no som, né? Mas lá no pé de uma chapada, numa simples moradia, minha mamãe amada me afetou na luz do dia. Nem ela mesma sabia que o seu recém-nascido já tinha vindo envolvido com o véu da poesia. Essa é uma estrofe, né? Então é daí pra frente. Mas é muito bonito. Aí toda vez que eu ia para uma cantoria que minha mãe ia, levava o dinheiro, minha mãe levava o dinheiro, chegava lá, canta a minha canção, eu já sabia. Ele cantava para ela, pagava. Mãe, que é isso? Não paga não, ela pagava. E aí foi a inspiração crescendo com isso. Vem com a canção. Verdade. Quando foi, em casa já teve a referência do pai, né, doutor? Mas eu gosto muito daquele o modo que foi cantado por o saudoso João Paraibano e Nonato Neto. Quem tiver uma mãe viva, cuide dela, porque mãe só tem um e zela a gente. Eu gosto muito desse modo que eles cantam. A moto lhe marcou bastante, né? E João? Eu também escutei muita cantoria também. Uma dupla que eu escutei uma cantoria, achei um moto bonito, foi João Paraibano e Silvio Feitosa. Eles cantando um pé de parede, eu achei um moto bonito. Eles cantaram 2 motos lá. Um foi As Folhas Secas do Chão São Mais Férreas do que eu, e o outro foi Canto de Carro de Boi, Fazer eu Lembrar do Sertão. Aí João Paraibano, se eu não lembro do verso que ele disse:
Pajéu da Engazeira, onde o sereno nutre a planta, onde o carro geme e canta na subida da ladeira. Passa a roda na poeira fazendo risco no chão. 2 sapos no cacimbão, um desai, outro pisou e canta que carro de boi faz eu lembrar do sertão. Aí Cine Feitosa diz: mamãe, a sacerdotisa que seus olhos tinham brilho, reconhece quando o filho de alguma coisa precisa. Desfiz sua camisa, agora presta atenção. Quando eu botar um botão, abra a casa e abutou e canto de carro de boi faz eu lembrar do sertão. E Roberto? Rapaz, que nem falei que eu acompanhava essa turma pelo rádio. Aí em seguida, depois que a gente né, pobre, não tinha nem sair de casa não. Aí foi assim, nasci inteiro nesse próximo, dentro da agricultura, que de H, tá dentro de choro, telha, planta no algodão, tudo isso que eu fiz ali antes de ir para São Paulo. Então eu acompanhava essa turma pelo rádio, não perdi, principalmente o programa da Rádio Paz, quando saiu, deixou de ser o Moacir, o Sebastião, Severino Ferreira e Raimundo Caetano. Então eu era muito fã de Severino Ferreira, fã mesmo. Então o primeiro trouxe uma gravação do Cantoria Pé de Parede em São Paulo com ele e o Moacir Lourenço comigo. Foi o que mais me inspirou, foi aquele modo no Decassino. Que o organizador da cantoria fez a cantoria em homenagem ao aniversário da filha. Então ele deu modo, desce os anjos do céu cantando o hino na passagem pelo aniversário. Aí Ferreira disse, isso é através da gravação que meu clipe trouxe no fita cassete. Aí Ferreira disse, nessa data bonita que controla, para ela eu crio uma gratidão que eu não posso te dar televisão, gravador, nem rádio, rainhola. Porém, dou a toada da viola e o repente que me inspira nesse horário. Apesar de eu ganhar pouco salário, mas tirou um poema nordestino. Dessa gente do céu que eu na passagem do aniversário. Ali subiu a inspiração e cada vez mais eu acompanhava o programa dele direto, porque ele cantava no programa, parecia que estava dentro da parede, era improviso totalmente. Mãozinha canhota? É, Cantava muito. tem muitos cantores dele de São Paulo. Ele era fã mesmo. Ele era de onde, poeta? Severino. Paulo dos Ferros. Ah, pode ser, Rio Grande do Norte. É. Não sabia. Escutou assistindo dele cantando com o Paraibano. Na casa de um conterrâneo dele da cidade de Paulo dos Ferros, chamado Ivanildo. Ivanildo morou muito tempo em São Paulo. Que estava vindo morar no Nordeste. E eles cantaram a diferença de lá para cá. Ele com o Paraibano. Dizendo que é que ele veio aqui no Nordeste. Ah, mano. Aquela foi que me inspirou muito. Ferreira, velho. Sempre um bocado de estrofe. O Paraibano também muito cantador. Eles Severino duplou muito com o Sebastião da Silva. foi Raimundo Caetano. Nona Costa. Começo. E o poeta Expedito Raqueiro? Teve alguma cantoria, poeta? Um tema, um momento que você viu dois cantadores assim que marcou? Zé Cardoso e Sebastião da Silva. Eu assisti, passando aí, saiu num festival. Aí teve um monte de Zé Cassilo. A viola é a arma principal com que ganho o meu pão de cada dia. E eu decorei uma estrofe de Zé Cardoso. Ele disse assim: só em Deus eu acredito e tenho fé, e tenho certeza que um dia me liberta. A enxada para mim nunca deu certo, a tupilha em a marca jacaré. Quando eu errava, batia no meu pé. Quando o sangue jorrava o pé do ir. Pai brigava comigo e mãe dizia: o remédio é lavar com água e sal. A viola é a arma principal com que ganho o meu pão de cada dia. Aí, esse verso eu acho muito bonito, sabe? Muito bem feito. De improviso. Aí esse verso, esse modo eu achei muito bonito. Eu ouvi vocês falando aqui, muitas vezes falando, eu sou amador, eu sou profissional, não sei o quê. Mas cantador é cantador, né? Sendo profissional, sendo amador. Eu queria saber de vocês, assim, qual o momento da carreira mesmo que você olhou e falou, rapaz, eu sou realmente um cantador. Sabe quando eu pensei mesmo que eu era cantador mesmo? Quando eu saía de casa para ganhar um dinheirinho para comprar feijão, farinha, pão por menino. Criei meus filhos tudinho com a viola. Aí foi quando eu pensei que era cantador. Estou ganhando dinheiro, eu sou cantador. Pronto, Gabriel Lourenço era um dos que eu viajei muito com ele. Naquele tempo ninguém tinha carro, tinha nada, mas ele tinha um Jeep velho, daquele Jeep de fibra.
Aí nós saímos para as fazendas porque ele era em Campina Grande, da recebedoria de renda em Campina Grande. Aí ele só lutava com fazendeiros, pô. Aí só cantava nas fazendas boas. Aí eu peguei essa garapa de cantar com ele, aí nós saíamos para as fazendas. Quando a gente voltava era galinha, era feijão, era milho, era de tudo a gente ganhava. Ele ganhava para ele, aí dizia, olha, eu estou pedindo aqui para mim, agora você é quem sabe. O jipe voltava cheio de mercadoria. Então eu pensei, sabe uma coisa? Isso que dá certo. Aí, na verdade, eu criei meus filhos, foi com a viola, não foi com outra coisa. Aí foi quando eu pensei que eu dava certo cantoria por causa disso. Que eu saía já com aquele dinheirinho contando, olha, já dá para comprar um feijão, dá para comprar uma farinha, dá pra... Aí criei tudo em meus filhos assim, cantando com a viola. Não era outra coisa não, eu era agricultor, mas eu saí da roça logo cedo, que eu gostava muito gostava da roça não. E se eu for contar a história, aí fica muito comprido demais e você não vai nem ter tempo para escutar, porque se eu contar como foi minha vida, foi sofrida, compadre. Meu pai era agricultor, trabalhando na fazenda dos outros, nós era morador dos outros, entendeu? Aí foi uma vida sofrida, mas ninguém está aqui para escutar meu sofrimento, quer ver a minha alegria, né? Agora eu sou rico. Porque o cara que tem já garantido é rico, mas no meu tempo, meu filho, era difícil. Para criar um filho dava trabalho. E seu Expedito lembra desse dia também, desse rapaz? A gente não fala nem sobre renda, né? Porque tem uns que são cantador pela arte. E, olha, meu desempenho é bom, eu sou Cantador. cantador. O senhor lembra disso? Era em Gilberto, de Monte Geral de Lacari. Tinha um barzinho por trás da rodoviária. Aí ele tentava fazer cantoria, tem que inventar de cantar também. Ele faleceu no ano passado. Aí nós se juntávamos uma turminha por lá. Aí eu achei que cantar um baião, eu cantar, mas eu achei que deu certo, né? Aí outro dia, no biblioteca, esse moço ali com o bondoso. Lá no bar dele também, para um quarto disso mesmo, eu vou dizer o nome dele. Aí estava passando um momento difícil e fizeram uma cantoria beneficente. E convidaram, a gente foi. Quando chegou lá, aí eu me dobrei com ele. E nós se acertamos na cantoria. No cantador bom, nós se acertamos a cantar uns 10 minutos. E cantamos, fomos nessa partida que eu mesmo estava cantando errado. Mas para nós estava fazendo certo. O povo estava gostando. Aí quando terminou, aí ele falou, vamos comigo. E não, nós já estamos cantando, deixa eu ver lá. Vai que nós já ninguém. Nós desmanchamos tudo que nós fizemos. Aproveitar que a gente tá ganhando, Mas sai ganhando. Nós estamos ganhando, né, Roberto? O Guimão já tinha feito. Aí a gente estava também outro dia na casa do Albiteiro, no aniversário dele. Nós fizemos uma cantoria que ele fez. Aí veio um amigo dele, que é cantador de Garanhuns. Aí o Valdir olhou para a multidão e disse, chega pra cá de Nilson e Expedito. Aí eu pensei que era um amigo meu da Prata, mas brincar com ele é Nilson Santos. A menina lá junto comigo, vamos lá pra cá do tamanho dessa. Aí sim, impulso, aí eu fui. Aí eu cantei assim, 5 minutos, mal cabo. Aí eu vi como o bater uma sala de palmas, eu digo, rapaz, impulso deixa eu violar aqui, eu vou correr. Vai me errar eu esse outro, que a gente vai acertando, né? Pode errar, né? Botar um delícia, eu digo, vou sair. Aí me levantei, aí deixei, eu fico mais um pouquinho com ela, toma uma sala de palmas, eu digo, eu sou o cantador, já tá bom demais. Aí disse, eu vi a vantagem, não ia ficar pra levar uma desvantagem, nem só. E a cantoria é momento, tem dia que a gente tá inspirado. Acho inspiração, quanto mais você vai cantando, vai chegando, você nem percebe. E tem dia que o cara pega ali, tudo que faz dar errado. Até o cantador também, vai assistir dizer que eles é. É verdade. Tem dia que eles estão mais inspirados, né? Tem dia que a gente tá no gás, né? Tem dia que dá tudo certo também, tem isso. Pega um motom, pega A plateia. a plateia tá mais ao seu favor, a ver se já ganha, fez essa primeira ali, já ganhou a galera. Só eu vou torcer pra esse cara. Porque tem também um motivo que é muito duro para a profissão, é encontrar um parceiro que dê certo para o cara viajar. Fui duplado com vários cantadores, mas
Na verdade, para encontrar um para igualar mesmo, para viajar, ser tudo com um destino só, é difícil demais. Aí eu digo a você sempre, é difícil. Eu duplei com vários cantadores, mas para você duplar com o que dê certo mesmo, é difícil demais. Mas você foi duplar, também foi duplar comigo. E aquele dava graça até logo morreu. Se suave. Se suave. Ali era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa excelente. Não era um cantador grande, era um cantador de onde chegava todo mundo gostava. Agora é difícil ser daquele jeito. Eu mais Cício ali, nós morávamos vizinhos. Até o que cozinhava lá em casa, eu chamava ele para ir lá para casa. Ali é difícil. Antônio Monteiro também foi um cara que eu duplei muito bom. Teve mais outros. Mas o cara duplar mesmo, para ser duplado assim, eu quando duplei com o Antônio Monteiro, alguém me chamava para ir cantar com outro cantador, eu não ia, não. Eu, se quiser com o Antônio Monteiro, eu vou. Se não quiser, eu não vou. Quero duplado, a gente faz aquela amizade com um irmão, ou como fosse pai e filho, para viajar no meio do mundo, que é difícil demais. O cara dá certo assim. Dupla é difícil demais de dar certo. O repente da forma que eu tinha dito. Nessa noite tão gostosa ao lado de Expedito, pra elevar a cultura de São José do Egito. A Robertinha e Expedito neste momento duplado. Você cantando bonito e eu cantando inspirado, e a cidade da cultura agora está ocupada. O dia dá resultado, por isso é que eu quero bem. Poeta egipciense que na nossa terra tem, é São José do Egito que não perde pra ninguém. É nessa arte que eu canto bem através do meu baião, na terra de Lorijó e do meu poeta Cancão, e olhando pras estrelas do céu é que traz inspiração. Eu falo com meu baião que aqui me dá alegria. Eu fico muito feliz viver com essa quantia e no que a gente relembrar a terra da poesia. A conversa foi sadia diante essa entrevista. Eu mesmo saio daqui muito contente e otimista. São José não perde o nome de terra do arrependido. São José tem repentista, a terra de tradição. Eu fiquei muito contente, ainda prestei atenção, que eu fiquei muito bonito hoje nessa gravação. Eu amo de coração o berço da cantoria, a terra que eu quero bem, que dá bastante alegria, e a nossa gravação serve com mais simpatia. Na terra da poesia hoje eu canto com bravura, o meu repente sai doce igual mel de rapadura, e é menos que coca adubo na raiz da cultura. Nessa terra da cultura quero cantar inspirado. Vou
certo nesse que o outro saiu errado. Mas a gente não erra nada tendo Jesus do seu lado. Aqui se canta inspirado, falou em qualquer sentido. Capital da poesia nesse sertão tão querido. O nome que deram a ela, pois foi muito merecido. Tem seu nome merecido que se fala todo dia. E São José do Egito traz a maior alegria. E agora tá conhecida a terra da poesia. Lorival foi garantia e Zé Catota também. Teve até Rogaciano que não perdeu pra ninguém. E São José do Egito nada falta e tudo tem. Hoje eu vou mais além, canto igual um bem-te-vi. Dos que já partiram, Zé Catota e grande poeta Valdir. E nós somos os representantes dos que não estão mais aqui. Pois eu sou feliz aqui e daqui eu necessito. Eu acho bom a poesia, o poeta canta bonito. Por isso é que eu não esqueço de São José do Egito.